Nós acabamos de conversar com o Ricardo Patá, que fez uma análise social do movimento sindical, do movimento do PSD, falando do aspecto político, social. E agora nós vamos falar com o professor Dr. Otto Nogami, economista, para sabermos as repercussões nacionais e internacionais e a visão do professor sobre a tendência do que aconteceu no dia 8 de janeiro, com um ato, na nossa avaliação, terrorista e antidemocrático. Professor, é um prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Qual a sua análise econômica? Claro que o social, como é que a comunidade nacional, a comunidade internacional, especialmente sistema financeiro, vai afetar fluxo do dinheiro, bolsa, câmbio, enfim, como é que o mundo está olhando, porque o mundo inteiro assistiu à barbárie que aconteceu no Brasil. Sem dúvida. As circunstâncias, elas, de alguma maneira, favoreceram a nossa economia no seguinte sentido. Era mudança de governo, uma mudança de equipe econômica, ou seja, uma mudança dos rumos, né, a serem traçados para a nossa economia. Então, é lógico, todo mundo foi pego de surpresa, só que não na magnitude daquilo que poderia ser se a atividade econômica estivesse funcionando dentro de uma normalidade. Então, esse acidente, ou incidente, né, apenas talvez tenha criado um parâmetro para aquilo que poderá ser o futuro do nosso país. Ele serviu também como um marco, né, para aquilo que o novo governo pode fazer em termos de resgatar essa estabilidade social e principalmente econômica. Sim. Então, nós sabemos que nos últimos 4 anos a atividade econômica ela se fragilizou, o setor industrial foi penalizado de uma maneira muito forte, tanto é que estão aí os indicadores de desemprego, queda da produtividade. Então, talvez esse movimento tenha sido um alerta para as preocupações que o governo deverá passar a ter para trazer e resgatar essa estabilidade social. Agora, a Bolsa subiu no dia seguinte, o dólar caiu. Isso sinaliza alguma coisa? Sinaliza muita coisa. Qual a sinalização? Nós já tivemos uma experiência nesse sentido no passado. Sim. Então, é de se crer, é de se acreditar, tanto é que a própria maneira como o governo reagiu, né, já na segunda-feira, se instalando no próprio Palácio do Planalto, reunindo governadores. Então, tudo isso para dizer assim, olha, foi um ato passageiro, vamos consertar isso. Sim. Né? E, por essa experiência passada, eu acho que é isso que trouxe uma certa tranquilidade ao mercado. Porque quer queira, quer não, a gente não pode esquecer que o mundo está aí à beira de uma recessão. A fuga do capital estrangeiro foi exatamente para o Brasil. Sim. Né? Então, apesar desse movimento que ocorreu no dia 8, pelo menos se mostrou de alguma maneira que o Brasil ainda continua sendo um país confiável. Aí, para o capital estrangeiro, para onde que ele vai? Vai para uma China? Vai para uma Rússia? E nós sabemos que o mercado financeiro brasileiro é um dos mais seguros do mundo. Sim. É um dos mercados mais bem regulamentados. Então, apesar de tudo, está aí um voto de confiança. Né? Então, o mercado nacional e internacional, neste momento, está dizendo, nós acreditamos, isso aqui foi um arranhão, e vamos continuar adiante porque acreditamos no Brasil. É um arranhão, um movimento extremista, Sim. Né, insuficiente para desestruturar organicamente o país. Ótimo. Quer dizer, devemos ter otimismo olhando para frente. Como sempre, como sempre. O Brasil é muito interessante, a economia brasileira é muito resiliente. É verdade. Né? Então ela passa por uma série de momentos críticos, mas rapidamente ela consegue se restabelecer. Que bom. Né? E é nisso que a gente acredita.
né? A confiança do empresário. A gente conversa com pequeno, médio, microempresário, e eles dizem assim, bom, aconteceu, né? Eu não posso parar, não posso deixar de produzir. Isso. Então vamos continuar. Isso, Vamos claro. continuar produzindo, vamos continuar adquirindo matérias-primas, vamos continuar empregando. Sim, Né? claro. Eu acho que todo mundo deseja realmente uma condição melhor para a nossa economia. Seria um exagero dizer que foi um mal que veio para bem? Eu diria que sim. Que unificou a maioria da população em defesa da democracia, em defesa da liberdade, em defesa do fortalecimento das instituições? Sem dúvida alguma. Né? Tanto é que as indústrias não pararam. Não, ninguém parou. Ninguém parou. Ninguém parou. Não ocorreu nenhum movimento de desemprego forte. Felizmente. Nenhum tipo de radicalismo. Felizmente. O que nós assistimos foi um movimento, isso em todas as esferas, estamos agora ouvindo a área econômica, né? Mas de fortalecimento das instituições, fortalecimento do executivo, fortalecimento do legislativo, fortalecimento do judiciário e a união deles na defesa da democracia e das instituições como um todo, dizendo que aliás a própria presidente do Supremo diz que estaremos trabalhando normalmente no dia 1º de fevereiro, no retrocesso, independente das instalações. Exatamente. Né? Quer dizer, o prédio fica... Então, isso mostra que as instituições elas estão muito maduras. Sim. Né? E que não são esses movimentos extremistas que possam afetar a normalidade de funcionamento dessas entidades. O que é um excelente sinal para o Brasil. Sem dúvida alguma. Bom, agora então vamos falar um pouquinho da comunidade internacional e a recessão mundial que todo mundo está dizendo ou estão analisando a possibilidade dela existir. Qual é a sua avaliação disso? Na verdade, no combate da inflação, os bancos centrais estão promovendo a elevação da taxa de juros. Sim. A elevação da taxa de juros, né, academicamente falando, ela afeta a condição de produção. Claro. Né? Então, aí que vem essa percepção da componente recessiva. Entretanto, os mercados estão maduros. Né? Então, haverá uma reversão nesse fluxo de capital mundo afora. E nesse processo, e em função do acontecimento do dia 8, mostrando que a economia brasileira é uma economia, vamos colocar assim, mais uma vez, resiliente. Sim. E como já foi no passado, a economia que traz esperanças para a economia mundial, então isso pode fazer com que nós sejamos, de alguma maneira, beneficiados com a vinda desse capital estrangeiro para o Brasil, né? Porque quer queira, quer não, entre as economias emergentes, o Brasil é o que apresenta as melhores condições em termos de, não digo estruturais. Sim, né? De oportunidade. De oportunidades. O senhor diria, professor, que o cenário internacional é uma grande oportunidade hoje para o Brasil, apesar de todos os riscos internacionais que se colocam? Pois é, aí que vem o papel importante do Executivo. Sim. Essa reaproximação com o mundo externo. A reaproximação com os antigos parceiros comerciais. Sim. Então, isso talvez permita a neutralização, né, desses efeitos maléficos recessivos que poderão afetar a nossa economia. O senhor vê uma mudança nessa relação internacional entre os países do governo do presidente Lula em relação ao governo do presidente Bolsonaro? Sem dúvida alguma. Tanto é que a própria comunidade internacional ela se predispôs a antecipadamente aceitar o atual governo para o diálogo. Inclusive ele aprovou a PEC do aumento salarial antes até de estar sentado na cadeira do Executivo. Existem alguns aspectos, né, que de alguma maneira preocupam. Então, por exemplo, o adiamento
do processo de ingresso na OCDE, Sim. que seria um processo extremamente importante para a economia brasileira nessa inserção, nessa reinserção à comunidade internacional. Então, isso talvez seja exatamente uma barreira, né, para essa... A ser superada. A ser superada, A isso. ser superada. Que é extremamente importante para nós. Professor, nós pediríamos suas considerações finais e chegamos ao final do nosso tempo. Então, esse é o cenário que se vislumbra, né? Então, há um otimismo, sem dúvida alguma, muito grande, por parte do setor produtivo com aquilo que possa acontecer na nossa economia. Agora, lógico, tudo isso vai depender de como o governo central vai conduzir todo esse processo. Professor Otto Nogami, nós agradecemos muito a sua participação, a todo o conhecimento. Esperamos que, com os seus esclarecimentos econômicos, o do Ricardo Patá, com o social e político, possa ter contribuído para que todos possam refletir e ajudar o Brasil a seguir o caminho da prosperidade, do progresso, da liberdade, da democracia e do fortalecimento das instituições. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!